De volta com o programa Universo Mais. E olha, siga Dani Marques 01 e Programa Universo Mais lá nas redes sociais para acompanhar tudo que vai acontecer no programa. E lá no meu perfil pessoal você também tem tudo dos bastidores e um pouco do meu dia a dia aqui em Maceió, nessa cidade paradisíaca, bom demais. E olha, agora a gente vai conferir essa super atleta de Araraquara, Carol Colin. Ela bateu um papo bem descontraído com a queridíssima Rafaela Reis e nos contou quais os desafios de ser uma fisiculturista, qual a dieta, como que é o preparo. Eu já tô aqui super curiosa, vamos conferir. Estou aqui com uma lindíssima representante do fisiculturismo feminino, a Carol Colin. Dispensa muitas apresentações, eu vou passar a palavra para ela porque ela é extremamente divertida, fala bem e um doce de pessoa. Muito obrigada, é gratificante receber você aqui na minha casa, fazer essa entrevista gostosa e expor para você um pouquinho a respeito do fisiculturismo, que muitas pessoas não sabem, não conhecem, principalmente aqui em Araraquara, que não temos tantos atletas aqui na nossa região. Bom, eu, Carol Colin, tenho 26 anos, compito há 1 ano e meio, vou fazer 2 anos em março, e o que me levou a ser atleta vai muito além do corpo perfeito, a busca do corpo perfeito. O que me iniciou a rotina de treinos, dieta, foi na realidade problemas depressivos. Eu estava assim, extremamente depressiva, uma fase da minha vida, extremamente desmotivada, em busca de um propósito. E quando eu comecei a treinar, eu vi que aquilo me fazia bem. Aí nisso eu busquei nutricionista, busquei uma alimentação mais saudável. Quando eu fui ver, eu já estava de segunda a segunda treinando, seguindo dieta. E eu comecei a namorar na época um atleta fisiculturista e eu comecei a acompanhá-lo nos campeonatos. E nisso eu comecei a ver várias categorias lindas, principalmente a categoria biquíni, que eu me apaixonei. E eu falei, meu Deus, eu me vejo nessa categoria, eu me vejo nesse palco. Por que não me preparar para isso? Aí, 1 ano depois que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser atleta, eu resolvi falar com o meu coach hoje, o atual, o Bueno. Falei para ele, então, eu quero que você me transforme em uma atleta. Eu penso isso já faz mais de 1 ano, mas agora que eu me vejo pronta para isso. Então ele falou, vamos, só bora. Eu vejo potencial em você para isso, então nós vamos te lapidar para competir daqui 7 meses. Aí eu falei, meu Deus, 7 meses, aí você pensa, né? 7 meses vai demorar, mas não, voou. Meu primeiro campeonato, eu fiquei em 4º lugar, foi pela federação da SPFF e foi assim como se fosse o primeiro lugar. Eu amei, fiquei super feliz, foi uma experiência única, ver meu corpo mudando a cada dia, foi incrível. Depois, devido à pandemia, a gente fez uma pausa aí de uns 8 meses e aí eu competi de novo em novembro de 2020 pela Muscle Contest, que é outra federação, no qual eu fiquei em 3º lugar. Aí entramos em um off de novo e esse ano eu competi 3 vezes seguidas, pauleira, pela IFBB, que é outra federação, na qual eu me consagrei campeã overall estreantes, campeã overall paulista e vice-campeã brasileira. Então eu fiquei muito feliz. O que seria o campeão overall? O campeão overall é a campeã das campeãs. A minha categoria ela é subdividida por altura. Então todas as atletas das alturas, elas depois, as campeãs competem entre elas para ver quem é a campeã das campeãs. E eu fui consagrada campeã das campeãs. E eu fiquei mega feliz. Eu falei, gente, se eu tinha alguma dúvida quanto ao esporte, quanto à categoria, essa dúvida passou. Carol, a nível de Brasil, quando a gente fala em reconhecimento de esporte, eu acho que o futebol é o principal. Ele é muito visto, muito patrocínio, muito reconhecido. Como é o reconhecimento do fisiculturismo no Brasil?
Olha, o fisiculturismo no Brasil, infelizmente, ele não tem grande reconhecimento. Agora que ele está começando a crescer mais, principalmente entre as mulheres, temos muitas atletas femininas nos campeonatos, inclusive já fui em campeonatos que tinham mais atletas femininas do que homens, e isso é incrível, porque mostra que a mulher está cada vez mais desinibida, está ligando menos para os preconceitos, porque digamos que a sociedade não gosta de ver uma mulher erguendo mais peso do que um homem na academia, né? Sim. Então existe muito preconceito nisso. Muitas pessoas acham que o fisiculturismo é apenas o corpo perfeito em cima do palco, mas vai muito além disso. O atleta, para ele estar lá em cima do palco, ele tem que ter um mindset muito preparado para isso e ele tem que ter uma cabeça muito boa. Então só de ele estar lá em cima do palco, qualquer atleta que seja, já merecia ter o reconhecimento necessário, porque somos todos campeões só de estarmos em cima do palco. Isso é um fato. E o fisiculturismo, ele vai, né, como eu disse, além do corpo perfeito. Ele é um esporte que tirou muitas pessoas da obesidade, de doenças cardiovasculares, de depressão, assim como eu, né? Porque eu tive já minhas fases depressivas e a academia me tirou disso. Então é um esporte que deveria ser um pouco mais valorizado no país, sim. Muito bem, agora eu quero que você conta pra gente como que foi aquele processo de você perder 20 quilos para um campeonato. Isso foi incrível. Bom, foi um processo bem difícil na minha vida, foi uma fase muito difícil. Logo após o meu campeonato de 2020, em novembro, o Muscle Contest, foi em novembro. Eu viajei em dezembro, dei uma relaxada, falei, vou tirar um mês aí para descanso. Por fim, vou me abrir aqui com vocês, eu estava em um relacionamento muito abusivo e isso mexeu muito com a minha cabeça. E minha válvula de escape, de bem-estar naquele momento, era a comida. Eu via a comida como algo que estava das poucas coisas que estavam me trazendo bem-estar naquela fase. Então eu comia muito e não conseguia parar de comer. Nisso eu tive um rebote muito grande. Eu fui para 70 quilos. O meu peso normal de campeonato é 50 quilos. Eu fui para 70 quilos. E quando eu me vi naquele estado, eu falei, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou fazendo isso? Aí entrou mais um ápice da pandemia, infelizmente. Eu fiquei na casa da minha mãe porque entrou em lockdown, Araraquara, então eu fiquei lá em Trabiju, na casa da minha mãe. E lá eu comecei a trabalhar um pouco mais meu mindset de novo, comecei a focar mais em mim, na minha saúde, no meu bem-estar. Inclusive eu levava minha mãe para fazer caminhada comigo, umas 2 vezes por dia, no meio da pista, da estrada. Isso fez bem para mim e para ela também. Com certeza. Aí eu conversei com o meu coach, eu falei, eu quero competir esse ano. Então pode cortar a alma da dieta que eu vou seguir a risca, eu prometo. Nisso ele preparou meu protocolo e a gente foi lapidando o corpo para chegar em junho com a meta do meu melhor shape, que foi 50 quilos. Fui no campeonato estreantes, eu tava com densidade muscular, tava sequinha. Foi uma conquista enorme e foi uma fase que eu dediquei somente para isso. Eu me coloquei como prioridade na minha vida e consegui conquistar aquele corpo perfeito. Se vocês prestaram atenção, ela falou rebote. Carol, o que significa rebote? Se ele é alguma coisa que tem a ver com ganho fixo de peso, explica pra gente, por favor. O rebote, ele geralmente vem pós-campeonato, pós alguma compulsão alimentar muito grande. Você acaba ganhando muita retenção hídrica. Não é um ganho fixo de gordura corporal. Não foram 20 quilos que eu demoraria aí 2 anos para perdê-lo. Foi mais questão de retenção hídrica. Então, por isso que eu consegui, junto com um trabalho muito bem feito do meu coach, que eu faço questão de enfatizar, que foi com acompanhamento, tá? Não foi por conta própria. Consegui em 6 meses eliminar esses 20 quilos. Então, por ser 90% desse peso, retenção. Claro que um pouquinho de gordura você acaba ganhando, né? Sim. E agora, por exemplo, pós o último campeonato, eu tive o rebote de 5 quilos e tá sob controle.
E quando eu inicio o off, você acaba ganhando aí um pezinho a mais, subir até uns 10 quilos do peso do palco no máximo. Nada absurdo de 20 quilos de novo, apesar de ser algo a ver com a retenção hídrica, não é bom pro organismo levar um choque de 20 quilos aí do nada. Por isso que você tem que ter uma cabeça muito bem controlada, sempre focar em você, se dedicar a você. Então, a dica é, se você está passando por um momento difícil, não desconte na comida. Não coma sentimentos, porque isso só vai aumentar o seu problema. Você vai ter aí, além do problema que está te causando essa ansiedade, essa compulsão, você vai criar outro problema que é o sobrepeso. Sim. Entendeu? Com certeza. Bom, agora a pergunta que não quer calar, que muitas pessoas estão esperando por essa resposta dela. Carol, este ano, competições, como você está pensando em fazer? A agenda de competições eu já levantei. Teriam vários campeonatos daqui 1 mês, daqui 2 meses e daqui 3 meses. Teria em outubro, novembro e dezembro. Porém, devido a essa sequência de campeonatos, como eu competi um campeonato atrás do outro, sem dar uma pausa para minha saúde, porque o ideal é você competir, dar uma pausa para se cuidar da saúde e depois ir lá competir novamente. E eu não fiz isso, eu fiz uma sequência de campeonatos. Então, eu hoje vejo a necessidade de dar essa pausa para o meu organismo, cuidar da minha saúde, entrar em off, para então, ano que vem, subir novamente aos palcos, competir de novo, com um corpo tão bom quanto desse ano. Porque você, ao decorrer dos campeonatos que você vai participando, você vai ganhando maturidade muscular. Quanto mais offs controlados você fizer, mais massa muscular você vai ganhando, você vai lapidando o seu corpo e isso é necessário. Sem contar também questão da vida social, né? Como eu competi 3 vezes seguidas, eu tô aí desde o início do ano em preparação, eu tô sem vida social alguma. Eu estava completamente dedicada ao campeonato de fisiculturismo. Então agora eu vou tirar esses meses para ter uma vida social, para curtir mais com a família, para ter aquele jantar gostoso em família, aquele almocinho de domingo com a mãe, que eu sinto muita falta. Então, eu quero dedicar a isso, mais a deixar a cabeça mais tranquila, me alimentar melhor, porque a minha categoria, ela exigia um déficit calórico muito grande. Eu cheguei a consumir 1000 calorias só por dia e isso é muito pouco para quem tem o gasto calórico que eu tenho. Então agora minha dieta ela já está maior, eu já estou comendo melhor. Então tudo isso faz a diferença. Sem contar que eu estou no último semestre da faculdade, então também eu vou me dedicar esse final do ano a me formar, porque eu faço direito, estou no último semestre, vou me formar, aí ano que vem, formada já, uma obrigação a menos, né? Porque a faculdade ela pesa muito, é difícil conciliar. Faculdade, trabalho, você ser atleta, dieta. Então, aí um compromisso a menos vai me dar mais tempo para me dedicar ao fisiculturismo. Muito bem, Carol. Agradeço. Você é maravilhosa e é uma inspiração para todos nós em muitos sentidos. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço, é gratificante receber vocês aqui. Muito obrigada de coração por todo o reconhecimento e por me dar esse espaço para poder falar um pouquinho mais sobre o fisiculturismo. Que maravilha, 2 lindas, né, Carol? Muito obrigada. E essa entrevista já tem um tempo que aconteceu. A Rafa tá ainda de férias. Inclusive, ela vai nos contar o porquê que está ausente do programa, mas é no próximo bloco. Eu vou dar um spoiler. Ela deu uma recalchutada para ficar ainda mais maravilhosa. No próximo bloco, mais detalhes para você.
E agora a gente vai conferir as dicas da Vila Copos. Os primeiros balões da história têm origem com os povos astecas e eram feitos com vísceras de vários animais. Já os primeiros balões de borracha foram feitos em 1824 por Michael Faraday, em um experimento com o hidrogênio. Hoje em dia, esses balões vão muito além das tradicionais bexigas de quando a gente era pequena. Eles viraram balões, viraram bubbles e deixam as nossas festas cada vez mais lindas, como artigos de luxo. Estamos aqui na Vila Copos e vamos te mostrar diversas variedades, tanto de balões como de acessórios para você enfeitar a sua festa com essas belezuras. Aqui você encontra também acessórios para enfeitar a sua festa com os balões, inclusive as bombas para enchê-los. É só colocar a sua criatividade para jogo. Os balões são sim protagonistas da decoração de qualquer festa, seja ela mais simples ou mais luxuosa. Vila Copos, sua vida é uma festa! Muito bem, um breve intervalo, daqui a pouquinho é muito rápido, 30 segundos, a gente já está de volta, não sai daí.